Olá pessoal, boa noite. Aqui estamos de volta. Faz tempo da última live, hein? Um mês? Acho que sim. Acho que a última live foi justamente a tiragem no mês de julho. Olha só, dia 3 de agosto. Tava com saudade das lives, mas eu andei por outras paragens, mas estou de volta, tá? E eu queria começar eu tenho algumas coisas para falar com vocês hoje, algumas coisas diferentes. E eu queria começar, antes da gente fazer o jogo, que é realmente o que interessa, eu queria relembrar o jogo do mês de julho e as cartas que nós tiramos durante o mês de julho. As cartas que nos acompanharam, tivemos arquétipos repetidos. Foi um mês desafiador, o mês de julho. Eu achei que a gente ia levar o Hexa, não levamos. Tá vendo que o meu tarô não é previsão, né? Mas foi uma pena, né? Mas ganhou quem realmente mereceu. Mas futebol à parte, vamos lembrar do jogo do mês de julho? Foi um jogo muito interessante. Porque eu me lembro de ter saído. Eu vou tentar botar um pouquinho a mesa aqui para vocês verem. Vamos ver se eu consigo compartilhar. Ó, mudei de tripé, né? Mas ele continua sendo um desafio para mim. Vocês lembram? Saiu o eremita na cabeça, que pedia uma ação introspectiva. Não era estagnação. Era, vambora, processo de individuação, vambora lá, né? No ponto de atenção, eu me lembro que saiu o louco, aquele potencial enorme, aquela coisa embrionária, e ele saiu no ponto de atenção. Então vejam, para onde você está indo? Você está vendo para onde você está indo? Olha o cachorro puxando ele para ele não cair no buraco. Você está prestando atenção para onde você está indo? Você está andando sem direção. Você tem um potencial aí, uma força, mas você está louco, cara. Está andando sem direção. Então, ele pedia atenção, olhar para o seu próprio caminho e direcionar. Aí, o que saiu que eu achei que a gente ia levar o Hexa? Saiu o Sol no caminho, o Sol. Mas o Sol, em complemento com o louco e com o eremita, porque eu digo sempre, a gente não olha as cartas separadas, a gente olha o conjunto. O que ele dizia? O que você não está enxergando? O que você precisa clarear na tua vida? O que ainda não está aparecendo? O que você está dizendo assim, tá bom do jeito que tá. Tá ali na tua cara e você não está querendo ver. O Sol apontava isso, né? E aí o jogo terminou lindamente, com a força. O Sol e a força são dois complementos. Os dois falam de clareza, de iluminação, de força, de amor, né? E aí eu falei, pô, o Hexa é nosso. Não foi, né? Não clareamos o suficiente e não tomamos o caminho que tínhamos que tomar para que isso aqui acontecesse. Porque isso daqui é uma situação difícil, desafiadora, ela está montada no leão. É uma situação desafiadora e ela tá ali de boa, ó, segurando o santo graal lá em cima, virada para trás, e o leão tá ali feito um gatinho. Então, é um domínio de uma situação complicada, de uma situação difícil, com inteligência, sem força bruta, com estratégia. Por isso que eu achei que a gente ia levar o Hexa. Não tivemos a estratégia suficiente para vencer os nossos opositores, né? E aí, quando a gente tirou o arcano oculto, saiu a Imperatriz. Aí eu falei, pô, tá dominado. A Imperatriz é sucesso, é o florescimento, é uma ideia que chegou no mundo, ela é pura
pura criatividade, empreendedorismo. E a energia dela estava ali, debaixo do mês de julho. Né? Mas é aquilo que eu digo. O tarô, ele mostra o momento presente. Ele não é adivinhação. Ele mostra a energia que está rolando ali. Mas a gente surfa a essa onda ou não. Vai depender da nossa capacidade, da nossa disponibilidade interna de fazer todo esse caminho aqui, ó. Isso aqui foi um caminho que foi feito. Isso aqui é um caminho a ser trilhado. O tarô tá te dando, ó, tá te dando a real, tá te tocando a real. Você trilha o caminho ou não, né? E aí, durante o mês, tivemos a força se repetindo na primeira semana. Ela voltou, né? E aí, quem me acompanha lembra que tivemos 2 semanas da torre seguidas. Ó, vamos botar abaixo. Vamos botar tudo abaixo, porque o que está aí não presta mais. E reconstruir sem ilusão, sem fantasia. Com o olho de Horus lá, ó, te fazendo enxergar o que você não estava querendo ver. Reconstruir do zero, botar assim o prédio abaixo e reconstruir. O que está precisando ser reconstruído na sua vida? Gente, eu tirei a carta repetida ao vivo. Foi um domingo que eu resolvi fazer a tirada da carta da semana no domingo de manhã, durante a Copa do Mundo, ao vivo. E as pessoas me viram embaralhando, e eu tirei a torre de novo. E depois, quando eu guardei o baralho, eu até falei pro meu filho, filho, olha isso aqui. As pessoas podem achar até, não embaralhou direito, tirou ali mais ou menos de onde estava a carta. Nada. O baralho estava todo fora de ordem. Ele estava completamente embaralhado. É o que eu falo da beleza, da coisa fantástica que é a sincronicidade. Né? E aí, a nossa última carta da semana passada, foi a Roda da Fortuna. Então, qual foi o nosso desafio? 2 semanas derrubando, tentando reconstruir, tentando enxergar. Ó, a luz apagou, mas vocês estão me vendo, né? Eu comprei um tripé que a luz depende do computador para ficar acesa. Eu não comprei, eu ainda não cheguei no tripé ideal. Mas o computador entra em descanso, ela apaga. E eu realmente não tenho solução para isso. Mas vocês continuam me vendo sob uma outra luz, né? Então, bora lá. O que aconteceu? A Roda da Fortuna, quando ela chega, ela gira. Para mim, ela girou. Eu tive mudança de professor na academia. Eu tive surpresas boas esse mês, muito boas. Tive surpresas financeiras. Tive uma novidade no final de julho, que eu participei de uma feira chamada Spell Fair, que foi totalmente novo para mim. Então, a Roda da Fortuna girou para mim. Ela deu uma girada. Aí, o que acontece? Ela girou, me pegou primeiro desprevenida. Mas aí, de repente, eu tive umas surpresas muito legais. Muito legais. Então, esse é o movimento. É esse convite que eu vivo fazendo aqui. Vamos viver com consciência. Não é você ficar igual a mim. Eu tive uma fase que eu andava com o tarô debaixo do braço. Uma fase que eu ainda não jogava para fora. E tudo eu perguntava pro tarô. E eu ficava muito zangada quando o tarô me mostrava o que eu não estava querendo ver. No fundo, eu sabia que era verdade. Mas eu zangava com o tarô. A criatura, o nível de maturidade da pessoa, né? Eu ficava zangada com o tarô. Porque ele me mostrava coisas que estavam ali na minha cara, ó. E que eu não queria ver. Então eu fazia uma pergunta atrás da outra e não tinha jeito. Ele dizia, minha filha, é isso mesmo, é isso mesmo. Então o que acontece? Ou a gente surfa na onda, ou a gente vai sendo arrastado por ela. Né? Então, graças a Deus, no mês de julho, eu surfei na onda. Não foi um mês fácil, foi um mês longo.
né? Parece assim que eu não faço live há um ano, né? Mas foi um mês bacana, foi um mês bacana. Então agora, antes de eu falar uma outra coisa da novidade do templo, que eu tô querendo colocar agora em agosto, eu quero convidar vocês para a gente primeiro fazer o jogo do mês. Vamos lá, hoje já é dia 3, né? Ó, tô juntando o baralho, tá? Essa carta aqui é dos arcanos menores, que eu vou conversar com vocês depois. Quem me segue sabe mais ou menos qual é a novidade. E eu vou embaralhar, vamos fazer o nosso jogo como nós sempre fazemos, com os arcanos maiores, por enquanto. Por enquanto. Vamos lá? Concentre-se comigo, mês de agosto aí. 8º mês do ano, passamos da metade, a minha gata está deitada, metade em cima da minha toalha. Hoje o templo está completo. Vamos fazer o nosso silêncio interior, o nosso momento de silêncio. Concentrem-se, pensem na vida de vocês, no que vocês estão desejando, no que vocês estão almejando, no que vocês querem saber, no que vocês estão precisando de clareza. E vamos focar, esse jogo é para o mês de agosto, tá? Mas mentalizem aí. Vamos lá. Não saiam não, fiquem aqui comigo mentalizando. Cortando o baralho. A gente pode juntar aleatoriamente, intuitivamente. Espalha novamente. Eu vou espalhar mais para cima para eu poder abrir, são 4 cartas, como nós normalmente fazemos. E depois fazemos o arcano oculto no final. Não sei se dá para vocês verem, eu tirei as 4 energias, ação, ponto de atenção, caminho, resultado. Eu vou virar tudo, porque eu só consigo interpretar bem olhando o jogo todo. Vamos lá? Dá para vocês verem? Mas eu vou mostrar as cartas um por um. Olha só, gente, que coisa curiosa. No mês passado, na cabeça, saiu 9. Uma carta de interiorização, de ação interior. E eu estava, porque eu tenho um jogo do ano, que eu faço todo mês de janeiro. Eu faço para fora também. É um jogo muito bacana, que depois de você ver todo o geral do seu ano, a gente tira quase que o baralho inteiro do tarô. Não são só 12 meses, não. A gente tira praticamente o baralho todo, são 16 cartas. A gente olha mês a mês. Mês passado, acredito, eu estava com o eremita e ele saiu na cabeça do mês de julho. Esse mês, a minha carta do mês é a lua. E a minha carta do ano, do karma, é a mesma carta que saiu para o templo Anjali Sagrado, é a torre. Então eu digo assim, a sincronicidade do tarô é uma coisa que me encanta e eu confesso que me deixa um pouco espantada. Eu fico espantada, porque eu falo assim, gente, na hora que eu embaralho, vocês veem que eu embaralho, eu corto, eu junto, eu espalho, e as cartas conversam entre si e elas saem. Como é que pode eu puxar
exatamente o mês passado e esse mês, na ação do jogo, a carta que está no meu mês, que eu fiz lá, dia 2 de janeiro. É lindo. É lindo. Eu sou suspeita para falar, mas é lindo, não é? Então, vamos lá. A Lua, novamente, olha só, 9 e 18. O eremita e a Lua, eles conversam. É como se, de alguma forma, vou chegar um pouquinho para cá que meu pescoço está ficando duro. É como se o eremita e a Lua conversassem. Eles conversam. Por quê? A Lua, vocês sabem, olha só, o eremita tem aquela lanterna no peito, né? Ele vai iluminando e ele vai com cajado, passo a passo. Ele ilumina só aquele momento. E a Lua? A Lua, vocês conhecem a luz do luar. A Lua tem luz, mas é uma luz parcial, é uma névoa, olha só, meu filho, eu vou iluminar o suficiente para você seguir em frente. Entendeu? Não é aquela claridade do sol que mostra tudo, que ilumina tudo, não. É aquilo assim, meu filho, tá com medo? Vai com medo mesmo. Entendeu? Então a Lua é isso. É você buscar. É como se fosse um mergulho nas suas próprias sombras e dali, com pouca luz, mesmo sem clareza, mesmo sem ter a certeza do que está ali, ó, a 10 passos de você, você só está vendo o próximo passo, está vendo 3 passos, 4 passos, 10 passos, 15 passos à frente, você não sabe o que tem ali. Mas você precisa continuar. Você precisa continuar. Então, ó, tá aqui. Os 2 guardiães. A Lua no fundo. Aqui o escaravelho segura também a Lua. E vocês estão vendo que ela tem luz. Ela tem luz. Mas é aquela coisa noturna. Sabe aquela luz noturna? Aquela coisa de olha, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Mas é assim, você tem que buscar dentro de você, mesmo sem ter certeza do que vai acontecer. Mas você não pode ficar parado. Existe um caminho a ser trilhado. Não dá para ficar parado. É a mesma coisa do eremita. É uma carta de ação interior. E olha, quando você consegue atravessar essa carta, o que sai? Sai o sol, gente. Quando a gente consegue, o que acontece quando você consegue atravessar uma noite difícil? O dia nasce. O dia nasce. Entendeu? É um trabalho interior que lá na frente vai clarear tudo. E só essa clareza, ela só vem da nossa consciência integrada. Enquanto a gente teima em ficar no escuro, não vou porque eu não sei para onde eu tô indo. Não, mas ela te dá sinais. A Lua te dá sinais. A Lua também fala de ciclos. Atenção para quem está vivendo ciclos. Ela fala de ciclos de mudança também. Porque, gente, a Lua tem 4 fases. Então, ela vai alternando as suas fases. Então, são os ciclos, as marés, que influenciam as marés. Então, a Lua fala desses ciclos que nós estamos vivendo na nossa vida. Quem sabe um ciclo vai se encerrar para o novo começar? Você tem que saber o que está acontecendo aí na tua vida. Mas aí, no ponto de atenção, quem volta para nos lembrar, ainda não terminou, você ainda não acabou seu trabalho. Olha ela aqui de novo. Olha ela aqui de novo. Vocês estão pensando que vocês se livraram de mim? Não.
voltei. E voltei no ponto de atenção. Alô, vocês ainda não derrubaram o que tem que vir abaixo. Ainda existe coisa aqui que não serve na tua vida, que você tá precisando, ó, botar abaixo, cantar para subir. O trabalho tem que ser feito. Enquanto a gente não faz o trabalho, o arquétipo ele fica insistindo. Ele volta, você vê que ela volta em posições diferentes. Ela é a carta do ano do templo, ela é a minha carta de trabalho karmático. Ela veio ela foi a primeira carta da semana do templo e ela fica voltando em jogos, em carta da semana, em diversas posições, sai na cabeça, sai no ponto de atenção. Ou seja, o trabalho ainda não está completo. A hora que este trabalho for feito, e a reconstrução começar, olha que lindo que saiu. O imperador. O imperador, gente, é realização, é poder. Ele é o pai, ele é o yang, ele é a força masculina, ele é o chefe de estado, ele é aquele que organiza, ele é aquele que põe ordem na casa, ele é aquele que faz acontecer. Disciplina, autoridade, e olha que é uma coisa sem guerra, é uma coisa sem briga. Ele está sentado no trono, de pernas cruzadas. É claro que ele está fazendo um 4 aqui, né? Para quem não reparou, ele está fazendo um 4, é bem simbólica a carta. Mas assim, é realização. É realização. Ele saiu no caminho, então vamos realizar. Tem algum projeto aí que esteja precisando de alguma reformulação? Bora lá. O caminho é esse. É botar a mão na massa. Ele organiza. Ele faz, ele disciplina, ele direciona, direcionamento certeiro para dar certo. E aí, se a gente conseguir fazer tudo isso, o que saiu justamente no resultado, na carta, que seria a energia do imperador, né? Saiu a sacerdotisa, saiu uma carta feminina. Então, veja bem, o que isso pode resultar, esse nosso movimento todo? Pode resultar em uma coisa ainda embrionária. Ela é uma carta velada. Se você tem um projeto, se você está botando alguma coisa para rodar, está apaixonado por alguém que ninguém sabe ainda, não conta para ninguém. Não conta para ninguém. Porque é uma carta de gestação silenciosa. Ela conversa muito com a lua. É a mesma energia. É exatamente a mesma energia. No tarô mitológico, Perséfone é raptada por Hades para o submundo. E ela come a romã. Ela come a fruta do submundo. E lá ela fica. E ela se torna rainha. Então são duas energias, olha, por isso que eu abro o jogo todo. Porque eu interpreto o jogo todo junto. Uma carta isolada, ela é uma coisa. Ela dentro de um contexto é outra completamente diferente. Então assim, o resultado do jogo do mês é silêncio. Gestação silenciosa, um véu. Não conta teus planos, faz os teus projetos em silêncio, faça as tuas escolhas, as suas derrubadas, o seu trabalho de interiorização ainda para você. Ó, zíper na boca, tá? Esse é o recado do tarô. Vamos tirar o arcano oculto? Antes de eu falar uma coisa com vocês.
Bom, a lua dá 9, porque 8 mais 1 dá 9, 9 fora. Se eu errar, alguém me corrige, tá? Tanto faz a ordem que a gente somar, tá, gente? A torre é 16, dá 7. 7 com a sacerdotisa, que é 2, dá 9 de novo. Olha só quem tá por baixo do jogo. É ele. Teve um jogo, teve um mês, foi mês de junho, que o resultado saiu no arcano oculto. Agora o caminho saiu no arcano oculto. Então, ele além de estar presente na mesa, ele é a energia que está rolando por debaixo do jogo. Uma energia de disciplina, de realização, mas ao mesmo tempo, porque as pessoas confundem e acham que determinadas cartas, por serem cartas de interiorização, por serem cartas de mais paradas, entre aspas, que elas não requerem uma ação de nós. E não é verdade. Você viver um processo de individuação para valer, você viver um processo de busca, de compreender uma situação com consciência, de tentar tomar uma ação conscientemente, sem aquela do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, que a maioria das pessoas vive assim, gente. A vida vai levando. E não tem aquela música também, eu não sou muito de pagode, mas não tem aquela música também que camarão que dorme a onda leva? É por aí. Camarão que dorme a onda leva. Porque às vezes a oportunidade aparece. As coisas estão na tua cara. É aquilo que eu falei, que eu testava o tarô, ficava zangada com o tarô. A coisa estava na minha cara. E eu botava e perguntava, e o tarô me respondia sempre a mesma coisa. Não adianta você ficar me perguntando de novo. Eu acho que se ele pudesse falar, ele me mandava pastar. Você, minha filha, vai lavar uma roupinha, vai lavar uma louça, porque eu tô cansado. Porque eu cansava o tarô. Não adianta. A gente tem que fazer o que tem que ser feito. A vida de adulto é assim. E eu não tô falando isso porque eu sou taróloga, ou porque eu lido com essa parte de consciência, de autoconhecimento. Não, eu já escutei isso da minha nutricionista. Adriana, muito dos adultos, a gente faz o que a gente tem que fazer. Tá com gordura no fígado, não pode comer fritura, não pode beber. E eu vou fazer o quê? Eu vou bater o pé, vou chorar, porque eu não posso comer uma batata frita, tomar uma cerveja com a gordura no fígado lá em cima? Não. Eu não vou comer, eu não vou beber. Ou se vou beber, se eu beber e comer a batata frita, o hambúrguer, eu vou arcar com as consequências. A gente arca com as consequências de tudo que a gente faz e de tudo que a gente deixa de fazer. Então o imperador está dando recado aqui duplamente, ó, faça. E não se enganem, as cartas de interiorização, para mim, são as cartas mais trabalhosas. Na minha concepção, no que eu conheço do tarô, essas cartas de trabalho interno, de você buscar as respostas dentro de você, às vezes, a lua, às vezes, quantas vezes eu já passei por isso, de ficar sondando situações em ambiente de trabalho, às vezes em relacionamento amoroso. Você não sabe o que está se passando, não sabe. Não existem segredos de família. Existem, gente. Existem coisas debaixo dos panos que a gente não vê, que não está à vista. Então é a gente continuar e não desistir nunca de reconstruir. Não ter medo de reconstruir, mas não ter medo no sentido de fazer as coisas com consciência. Quantas vezes eu mudei de emprego? Eu só pedi a demissão quando o outro, eu já estava com o pé lá dentro. Quando a minha documentação já estava na outra empresa.
Eu virei profissional liberal porque a vida me empurrou. Mas eu trabalhava de carteira assinada. E eu mudei de empresa várias vezes. Não estava bom, eu botava abaixo. Não estava bom, eu botava abaixo. E eu conseguia. Né? E muitas vezes eu percebia isso. A minha mãe, que era taróloga, já falei isso várias vezes, ela mesmo sem jogar, às vezes ela era muito intuitiva e ela me dava dicas, ela trabalhou também no mundo corporativo. E ela falava assim, ó, quando você fizer alguma coisa, não passa por fulano não, vai direto no teu chefe, fala, você não tem acesso? Fala direto, não usa intermediário não, você não sabe como é que, sabe a história do telefone sem fio? Você não sabe como é que o outro vai contar a tua história. Então não terceiriza, porque aí depois é fácil colocar a culpa no governo, no presidente que a gente não escolheu e que está aí, ou o presidente que de repente se elege e a gente se rasga porque não foi naquele que a gente votou, e a gente tem que aguentar. E a gente tem que sustentar o cara, porque eles são sustentados com o dinheiro de todos nós. Dos que votaram nele e dos que não votaram nele. Né? Então, assim, por isso é necessário fazer as coisas com consciência. Para a gente assumir a responsabilidade. O governo tá dando errado, porra, votei no cara, e agora? Aguenta firme. Vota diferente da próxima vez. Resolvi ficar com um cara que é abusivo. Por que eu resolvi ficar? Por que eu não tive coragem de ficar sozinha? Porque ficar sozinha, porque escutar o próprio silêncio, aqui ó. Você escutar o silêncio grita. O silêncio fala muito alto, gente. Aí as pessoas ligam televisão, liga som, fica no celular, fica na internet. Olha só, temos visitas aqui hoje. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Mostrar a torre para eles, vem. Vem ela. Aqui. Pequenininha. É a sacerdotisa do templo. Ela vai deitar em cima das cartas. Deitou. Mas enfim, já tiramos o jogo. Eu vou depois tirar uma foto, depois que a gata permitir. Eu vou tirar uma foto do jogo, vou botar a análise completa. Mas eu queria falar uma coisa importante para vocês. Daqui a 2 semanas, eu vou fazer uma outra live, com gato ou sem gato, não sei ainda. Tirando nessas posições exatas o arcano menor. Por que eu decidi fazer isso? Foi uma coisa que surgiu, foi um chamado que eu tive. De uma necessidade minha de expandir meus horizontes. Né? Então eu vou explicar para vocês rapidamente por que eu resolvi fazer isso, para vocês também não ficarem no ar, acharem que eu fiquei maluca, que eu resolvi inventar a carta de tarô. Não, o tarô tem 78 cartas. Os 22 arcanos maiores representam a nossa trajetória durante a vida. Mas os 56 arcanos menores, que é o que a gente basicamente conhece, né, como as cartas do baralho, que a gente joga carta, tem o ás, tem o rei, tem o valete, tem a rainha e tem os naipes, né? Os naipes de copas, paus, espadas e ouros, não é isso? E ouros. Corrijam se eu estiver errado. Porque às vezes no tarô tem um nome um pouco diferente. E cada tarô também dá um nome diferente. Então o que acontece? Esses arcanos menores, quando eles saem junto com os arcanos maiores, eles contam uma história junto com aquele arcano. Por exemplo, essa semana eu inaugurei os arcanos menores. Como? Eu tirei a carta da semana, a minha gata está deitada em cima dela, que foi a temperança. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Não, ela está dentro do baralho.
A temperança, se vocês olharem a minha arte da semana, vocês vão ver que é a alquimia, é um ser hermafrodita, com duas caras, branco, preto, é um ser dual, que está ali alquimizando dentro do Santo Graal e fazendo aquela alquimia interior. E junto com ela, eu tirei um arcano menor. E o que saiu? Saiu o 4 de copas. Copas fala sobre, se eu não me engano, eu ainda não estou muito familiarizada, não. Deixa eu pegar. E eu queria ler um trecho muito interessante do livro que me... exatamente isso, fala sobre emoção. Copas é a água. Água é sentimento, é emoção, é amor. Mas toda carta, todos nós temos um lado sombra. Então, quando ela saiu junto com a temperança, o que a temperança isolada veio nos dizer abrindo o mês de agosto? Uma carta também de interiorização. Uma carta também de trabalho interior, de alquimia. Porque o que os alquimistas buscavam? A busca da consciência. Eles não queriam ficar ricos não, gente. Alquimista não queria ficar rico. Não queria pegar qualquer metal vagabundo e transformar em ouro e ficar rico. Não. Era pegar o nosso... Nós somos um diamante bruto. A gente chega no mundo cru. Nu e cru. A gente chega com aquele potencial todo louco, aquela coisa, né? E aí a gente cai no mundo, cai na família, cai para os amigos e cai no mundo, né? E aí começam as influências do meio em que a gente nasceu, se a gente nasceu pobre, se a gente nasceu rico, das crenças que vão passar pra gente, do tipo de sociedade em que a gente vive, se a gente vive numa sociedade violenta, se a gente vive numa sociedade mais segura, se a gente tem aquela sensação de segurança, se não tem, né? Então a gente vai sendo inundado. Então por isso a gente vai aí fazendo escolhas, é o que eu digo, é a jornada do herói. Ele sai pro mundo e começa a fazer as escolhas, né? E aí saiu o 4 de copas. E o que eu consegui entender dessa dupla? A temperança fala de alquimia. E no Crowley, que é o tarô que eu jogo, o 4 de copas se chama luxo. Luxury. Não é luxúria, é luxo. Fala de conforto. Mas aí o que me bateu? Conforto, acomodação. Porque a temperança, ela pode falar também de amor, que é o que a gente alcança quando a gente consegue o quê? Alquimizar um relacionamento, por exemplo. Quem disse que ser casado é fácil? Quem disse que viver com a sua alma gêmea é fácil? Quem disse, todo mundo anseia por um amor, mas é fácil conviver? Não é pra ninguém, né? Acho que não é pra ninguém. Todo mundo precisa ter seu espaço, porque senão o negócio nela, né? Então, o que eu entendi? Cuidado com o excesso de conforto. Porque ela fala desse luxo, e a sombra dela é justamente isso. Eu vou ler para vocês, ó. É apego, fuga da realidade, dependência emocional, ilusão. Olha isso, ilusão. E a torre saiu num ponto de atenção pedindo para a gente reconstruir sem ilusão. Então, é como se fosse um contraponto. Eu quero usar o arcano menor como um contraponto do maior. Porque o que acontece? O menor, ele vai te mostrar exatamente como a arte, vamos dizer assim, pode estar se manifestando no seu cotidiano. Você está confortável em alguma situação? Você não está querendo sair daquele conforto? Não está querendo se mexer porque, deixa assim mesmo, tá bom do jeito que tá? Fala disso.
entendeu? Então era isso que eu queria falar para vocês. Daqui a 2 semanas vamos pegar esse mesmo jogo, vamos tirar os arcanos menores e vamos primeiramente introduzir os arcanos menores junto com a carta da semana, tá? E aí eu quero ler mesmo. Desculpe. Falei que eu não copiei o tripé muito adequado, né? Até assustei a gata aqui, gente. Olha só o que acontece. Peraí, deixa eu ajeitar. Eu comprei este livro, eu estava tentando expandir a minha biblioteca. Aí eu comprei esse livro, 78 Graus de Sabedoria, que fala sobre o tarô. A Rachel Pollack, ela já faleceu, tá? Ela faleceu em 2023, 2021, por aí. Eu acho que foi durante a pandemia que ela faleceu. Já faleceu idosa, ela já tinha idade. E ela foi uma grande ocultista, mas ela também estudava o tarô do White. O White também, conforme o Crowley, que é o que eu uso, né? Esse tarô bem colorido e tal, é um tarô bem simbólico também. Um tarô bem simbólico. E um tarô bem analítico. Também é um tarô bem analítico. Então, tem pessoas que jogam com White, tem pessoas que fez muito sucesso na Europa na época que ele foi. Os 2 baralhos foram desenhados por pessoas clarividentes, tá? Pessoas que interpretavam os símbolos, vamos dizer assim, de base, porque a gente estuda o tarô de Marsella para aprender o que cada carta significa. Mas aí depois vem a nossa interpretação. E eles que desenhavam seus próprios baralhos, quem me impede? Eu conheço uma pessoa, ela já faleceu, mas eu conheci uma moça, que ela era meio cigana, e que ela lançou um livro e ela lançou um baralho muito bonito. Eu tenho o livro e tenho o baralho. Só que eu precisava ter conversado mais com ela para poder conseguir jogar o baralho dela, né? Porque tinha a interpretação dela ali, né? E aí, o que acontece? Tem a interpretação de cada um, né? Então, a Rachel Pollack, como eu estava buscando uma ampliação do que eu já venho, do que eu já conheço há 30 anos, né? A gente chega uma hora, gente, que a gente tem que se reinventar, né? Que a gente tem que se renovar, que a gente tem que, né, fazer... Eu não sei se eu vou conseguir luz para ler aqui, mas eu vou tentar. Deixa eu trocar de óculos para ver se eu consigo. Para vocês tentarem entender junto comigo, analiticamente, o que eu quero dizer que o arcano menor faz por cima do arcano maior. Ó, os arcanos menores, eles representam os 4 elementos da natureza: ar, fogo, terra, água. Tá? Não importa qual é qual, eles representam os 4 elementos. E se a gente colocar aí o 5º elemento? Qual seria esse 5º elemento? Quem acha que pode ser esse 5º elemento? Gente, o 5º elemento é o espírito. É a nossa alma. A nossa alma é espírito. A nossa alma, a nossa essência, a essência do ser humano. Porque nós estamos em contato com a natureza. Quando a gente desrespeita a natureza, o que acontece? Catástrofe. Então, deixa eu ler esse trechinho aqui para vocês, ver se eu consigo ler. Né? Que ele fala aqui em magia. Em que o que significava ser um mestre, um mago, né? Significava ter poderes reais sobre a natureza. A gente quer dominar a natureza para a nossa ganância, né? E não para fazer o bem, né? Então, quem usa o tarô como disciplina esotérica, às vezes sustenta que a meditação e o ritual
com os arcanos menores, darão ao adepto o controle sobre as forças da natureza. Quem é esse adepto, gente? Ó, é o espírito. Eu não sei se eu consigo ler o nome. Slane. É o espírito, somos nós. Somos nós. Né? Então, o mestre é aquela pessoa que tem controle sobre a própria vida e é mestre de si mesmo. O que é isso, gente? Processo de individuação. Aqui ela está falando, ela falou do menor e falou do maior. Então, os arcanos menores, eles compreendem, faz com que nós compreendamos dentro de nós mesmos e o mundo ao nosso redor. Então, a gente compreende, através dos arcanos menores, o mundo ao nosso redor. O que está acontecendo no nosso cotidiano. E o arcano maior é o nosso processo de individuação. É a nossa vida em si. Por isso que o quinto elemento é o espírito, entendeu? É a nossa alma, é o nosso espírito, somos nós. Somos nós. E aí ela deixa isso bem claro, né? Ela deixa isso bem claro no final, né? Quando ela fala assim, quer ver? No final desse capítulo aqui, eu achei muito interessante, que do ponto de vista psicológico, nós entendemos que os nossos planos e nossas esperanças permanecem sem forma e vagos, até a energia do fogo penetrá-los e nos impelir a fazer alguma coisa. É aquilo que eu falei. Se você não vai pelo amor, vai pela dor. Ao mesmo tempo, a incessante energia desse fogo só pode nos beneficiar se nós lhe dermos um propósito. O livro é muito profundo, mas eu estou tentando, não sei se eu estou sendo pouco clara, mas eu estou tentando explicar por que eu estou querendo trazer os arcanos menores. Eles não vão mudar o significado dos maiores, nem vão substituí-los. Nem vão substituí-los. É uma expressão da natureza, do mundo ao nosso redor, dentro do nosso processo de individuação. Deu para entender? Mais ou menos? E aí, eu convido vocês a viverem essa jornada comigo, porque eu estou entrando nessa jornada. São cartas que às vezes eu ainda olho e falei, será que é isso mesmo? Né? Principalmente o baralho do Crowley, que é muito, vamos dizer assim, tem muitos simbolismos, né? E, que bom, deu para entender um pouquinho, que bom. E eu acho que isso vai enriquecer a nossa caminhada, está me enriquecendo grandemente. Eu estou lendo o livro, porque essa obra é muito antiga, da Rachel Pollack, né? E ela foi escrita, eu não sei se em 2 ou 3 volumes. 2 eu tenho certeza, 3 eu não tenho tanta certeza. Porque ela dividia justamente os arcanos maiores, depois ela lançou um segundo volume sobre os arcanos menores, e ela ainda tem um adendo no final que fala sobre leituras, que competem um pouco com o meu método, que eu não vou utilizar exatamente, mas é como ela dá exemplos de exatamente isso que eu faço aqui. Eu viro todas as cartas, porque as cartas em conjunto, elas contam uma história. Olha só, o jogo do ano é maravilhoso. Quem quiser fazer o jogo do ano, a gente pode tentar fazer um jogo do ano juntos, o jogo para 2027, que só pode ser feito em janeiro. Depois que passa janeiro, aí já foi, né? Que legal, você queria aprender mais sobre a simbologia do Crowley, né? Eu também acho lindo. Se você olhar os arcanos menores, você fica louca. Esse baralho, eu cheguei a ter um baralho do Crowley, né? Mas eu gostava mesmo do mitológico, adoro mitologia grega.
E esse baralho que eu tenho aqui, eu fiz questão de jogar com o baralho da minha mãe. Né? É um baralho de mais de 30 anos, super bem conservado. Né? E vocês querem ver um pouquinho só das cartas? Não vou tirar carta nem falar significado, né? Eu mostrei só o 4 de copas aqui, né? E olha só que coisa linda. Isso aqui são vários naipes diferentes. Mas as cartas são lindíssimas. São lindíssimas. Isso aqui, ó, fogo puro. Fogo puro. O mitológico traz muita sabedoria, né? E traz muita... Olha aqui. Deixa eu catar aqui de um outro naipe. Peraí, ó. Olha essa. Isso aqui, gente, vamos ter isso tudo. E, assim, vamos contar. Eu não digo adivinhação nem sorte, mas vamos contar com a sincronicidade da vida. A vida tá aí, ó. A vida tá acontecendo simultaneamente. A gente vive numa galáxia. Né? Quem acredita aqui em várias dimensões? Eu acredito. Então as coisas estão acontecendo simultaneamente. Então tem energias, a gente não enxerga tudo. A gente como a lua fala. Eu tô te mostrando só a partezinha, ó. Tô te mostrando uma parte. Mas você tem que ir. Vai. A gente está aqui para viver o que nos é devido viver, no que nos é dado viver, né? Que a vida é uma dádiva, né? E ninguém nasce no lugar tal, X, Y, Z, por acaso. A gente está onde a gente tem que estar. E ir em frente e descobrir qual é o nosso propósito e o que eu vivo batendo na mesma tecla. Não viver no automático. Não viver no automático, porque a vida passa muito rápido. E se a gente fica devendo, é uma pena, porque a vida é uma dádiva muito grande. Nós somos seres muito complexos. A gente vive, se vocês olharem o planeta Terra, a natureza, como a natureza funciona, é tudo muito lindo. A natureza é sábia. Por que a natureza devolve para a gente as catástrofes? Porque ela está sendo maltratada. Porque o homem, onde ele pisa, ele destrói. Entendeu? E aí tem a lei do retorno. Não tem como. Não tem como. Devasta a floresta amazônica, toma pandemia. Entendeu? Sabe-se lá quantas bactérias desconhecidas tem no meio daquela floresta. Eu já não aguento um matinho aqui da região oceânica de Niterói. Imagine eu no meio de uma floresta amazônica. Eu tremo só de imaginar. Um monte de doença que tem. É maravilhoso, é uma força da natureza. Aquilo ali é um centro energético. E as pessoas vão lá e derrubam as árvores para fazer pasto para vaca. Vai fazer pasto em outro lugar. E aí as pessoas não têm noção. A Amazônia é chamada de pulmão do mundo. As pessoas não têm noção de que estão devastando a Amazônia e estão abrindo uma clareira e estão soltando tudo que está preso lá dentro. A gente já tem a vacina da febre amarela. Mas a febre amarela mata. Tem a malária. A malária, por enquanto, está lá. Mas quem disse que ela não pode chegar até aqui? A gente não tinha febre amarela aqui no Sudeste. E agora nós temos. Temos a vacina? Ótimo. Né? Mas agora a gente tem. E que outras doenças não devem ter lá? Porque é um ecossistema gigantesco que a gente não tem noção. Olha que eu não sou cientista, eu não sou nada. Isso aí é minha intuição falando e o meu medo. O meu medo. Porque eu, na pandemia, eu não saía de casa. Mesmo depois de vacina, com 2 máscaras, eu não saía de casa. Porque, gente, eu quero morrer velhinha dormindo quentinha na minha cama. Quero que Deus me conceda essa graça de já estar no meio do caminho.
de partir em paz. Partir em sofrimento é muito ruim. A gente vai do jeito que tem que ir? Vai. A gente tem que se resignar? Tem. Mas quando a gente faz a nossa parte, quem diz que as energias não se movimentam? Aí é que tá. Eu vou deixar vocês agora com essa meditação. Não é nem um pensamento. Meditem sobre isso. Quando a gente se move, a vida, as energias se movem junto com a gente. Vocês já pensaram nisso? Quando a gente faz coisa errada, o retorno vem. Mas quando a gente planta coisa boa, a gente colhe lá na frente. Então, atravessar uma lua, por isso que quando a gente atravessa a lua, a gente descamba no sol. Quando a gente atravessa uma torre, a torre termina na estrela. Entendeu? Olha que lindo que é isso. É lindo. É você colher o fruto do seu trabalho. Porque a gente não veio aqui só para crescer e multiplicar-vos e não é só isso. A gente veio aqui para ajudar as pessoas, para crescer como ser humano. Para produzir, para deixar um legado, como eu falei na Spell Fair, é um dos desejos grandes que a gente tem do ser humano, deixar um legado. A minha mãe era pouco conhecida, ela nunca foi na Ana Maria Braga, ela não tinha internet, ela mal sabia lidar no WhatsApp, mas ela deixou um legado para mim, um legado de amor, de moral, de ética, de não sair falando qualquer coisa para as pessoas, um legado de sabedoria. Ela sempre falava para mim, ouça a sua intuição, ouça o seu chakra cardíaco, ouça o seu coração. É claro que a gente tem que parar para pensar, mas ouça o seu coração. Meditem sobre isso. Quando a gente se move, mesmo que seja um processo interno, as energias mudam. Então, esta semana, inaugurando agosto, a temperança, vamos nos alquimizar? Muito obrigada a quem esteve aqui. E eu vou trazer mais novidades. Eu espero que vocês venham junto comigo. E eu acho que vai ser uma jornada muito, muito bacana. Para mim, já está sendo. Eu espero conseguir passar isso para vocês e trazer vocês junto comigo nessa. Um grande beijo, uma excelente noite para todos vocês.